Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na preciosa palavra do nosso Deus. Estamos caminhando pela lição de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical, quando o Espírito sopra em Éfeso. E hoje vamos voltar a algumas páginas no Antigo Testamento para contemplar uma das promessas mais extraordinárias das Escrituras. Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre pessoas de todas as idades, homens e mulheres, alcançando gerações inteiras. Mas antes de continuarmos, se esses devocionais têm te ajudado a compreender melhor a palavra de Deus e a nossa escola bíblica dominical, inscreva-se no canal, deixe o seu like, escreva nos comentários aquilo que Deus tem falado ao seu coração e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Assim, juntos, continuamos espalhando a palavra de Deus. Amados, antes da gente continuar, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Abre o nosso entendimento e fala profundamente ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos fortaleça e desperte em nós o desejo de viver cada dia mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, ontem estudamos Atos capítulo 19, versículo 17 ao 20, com o tema onde o Espírito age com poder, a palavra do Senhor prevalece. Vimos o que aconteceu em Éfeso, quando o Evangelho começou a transformar profundamente a vida das pessoas. Muitos confessaram seus pecados, outros abandonaram antigas práticas, livros relacionados às artes mágicas foram queimados publicamente. E terminamos com aquela declaração maravilhosa de Lucas. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19, 20. Aprendemos que o verdadeiro agir do Espírito Santo não produz apenas emoção, produz transformação. Quando o Espírito Santo trabalha, Jesus é engrandecido, o pecado é confrontado e a palavra começa a prevalecer na vida das pessoas. Hoje vamos entender algo igualmente maravilhoso. Essa atuação do Espírito não foi planejada por Deus para ficar limitada a um pequeno grupo de pessoas. Séculos antes do dia ali de Pentecoste, Deus já havia feito uma promessa através do profeta Joel. Vamos ler. Está em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que é a nossa leitura de hoje. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Eita glória! Que promessa maravilhosa, meus queridos irmãos! Observe a expressão, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Deus estava anunciando um tempo novo na história da redenção. No Antigo Testamento, encontramos diversas manifestações do Espírito Santo. O Espírito, ele vinha sobre homens escolhidos por Deus para determinadas tarefas. Profetas eram capacitados, reis eram ungidos, juízes recebiam capacitação especial, homens eram levantados para cumprir propósitos específicos. Mas Joel profetiza algo extraordinário.
chegaria um tempo em que a atuação do Espírito seria experimentada de uma maneira muito mais ampla entre o povo de Deus. E quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos o cumprimento desta promessa. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 1 e também o versículo 2: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluias! E o versículo 4 declara, meus irmãos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando aquilo aconteceu, uma multidão ficou admirada. Alguns não compreendiam o que estavam vendo, outros zombavam. Então Pedro se levantou e explicou o acontecimento usando justamente a profecia que estamos estudando hoje. Ele declarou: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E então Pedro repete a promessa, lá em Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Portanto, meus irmãos, Joel não estava falando apenas de algo bonito que aconteceria no futuro. Ele estava anunciando profeticamente aquilo que Deus realizaria através da nova aliança. E existe uma expressão nesse texto que merece a nossa atenção: vossos filhos e vossas filhas. Deus menciona filhos e filhas. Depois diz: os vossos velhos, e em seguida, os vossos jovens. Percebam o que Deus está mostrando aqui, meus irmãos. O derramamento do Espírito alcança gerações. Jovens aparecem na promessa, idosos aparecem na promessa, filhos aparecem na promessa, filhas aparecem na promessa. Servos aparecem, servas aparecem. Deus está mostrando que ninguém deveria pensar: isso não é para mim. E esta verdade precisa falar profundamente à igreja dos nossos dias, porque às vezes criamos divisões que Deus não criou. Às vezes olhamos para uma criança e pensamos: quando crescer, Deus poderá usá-la, mas Deus pode começar a trabalhar naquela vida agora. O menino Samuel ainda era muito jovem quando ouviu Deus chamando o seu nome. A Bíblia registra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Deus sabe falar com uma criança. Deus sabe tocar o coração de uma criança. Por isso a igreja precisa investir nas crianças. Precisamos ensinar a Bíblia para elas. Precisamos ensiná-las a orar. Precisamos levá-las a compreender que elas também podem desenvolver comunhão verdadeira com Deus. Não podemos tratar a escola bíblica dominical infantil como se fosse simplesmente um lugar para manter as crianças ocupadas enquanto os adultos estudam. Ali existem vidas, ali existem futuros professores, futuros missionários, futuros pastores, futuros evangelistas, futuros homens e mulheres de Deus. E talvez Deus esteja começando hoje aquilo que somente veremos florescer daqui a muitos anos. Por isso Joel diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas Deus também fala dos jovens: os vossos jovens terão visões. Que palavra importante, meus irmãos!
Vivemos numa geração em que existem inúmeras coisas disputando o coração dos nossos jovens. As redes sociais disputam a sua intenção, as ideologias disputam a sua mente, a cultura tenta definir seus valores, o mundo oferece projetos, desejos e caminhos, e diante disso a igreja não pode simplesmente ficar dizendo aos jovens tudo aquilo que eles não podem fazer. Precisamos ajudá-los a descobrir aquilo que Deus pode fazer através deles. O jovem precisa compreender que não precisa desperdiçar a sua juventude longe da presença de Deus. Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Timóteo era jovem. Mas Paulo não disse, espere envelhecer para Deus usar você. Ele disse, ser o exemplo. Meus queridos jovens, que por um acaso estejam acompanhando este devocional, sua juventude não precisa ser entregue ao mundo para depois, quando você estiver mais velho, entregar o que restou para Deus. Entregue a sua juventude ao Senhor. Você pode servir a Deus agora, pode buscar ao Espírito Santo agora, pode estudar a Bíblia agora, pode evangelizar agora, pode ser o exemplo agora, pode descobrir sua vocação agora, pode viver uma vida santa agora. O mundo diz, aproveite a sua juventude. Nós também dizemos, aproveite a sua juventude, mas aproveite-a na presença de Deus. Porque não existe desperdício maior do que gastar os melhores anos da vida longe daquele que nos deu a própria vida. Mas Joel não para nos jovens, não. Ele diz, os vossos velhos terão sonhos. Isso também é maravilhoso, porque se existe um erro em pensar que alguém é jovem demais para ser usado por Deus, existe outro erro, pensar que alguém ficou velho demais. No reino de Deus, envelhecer não significa perder o propósito. Pode mudar a força física, pode mudar o ritmo, pode mudar a maneira de servir. Mas enquanto Deus nos conserva nesta terra, a nossa vida continua podendo glorificá-lo. Moisés tinha 80 anos, meus irmãos, quando começou uma das maiores etapas de seu ministério. Caleb chegou aos 85 anos dizendo, dai-me este monte. Paulo chegou aos últimos anos da vida ainda ensinando, escrevendo, discipulando e fortalecendo a igreja. Talvez alguém esteja me ouvindo e pensando, mas professor Carlos, o meu tempo já passou. Não necessariamente, meus irmãos. Talvez alguma coisa tenha mudado. Talvez você já não consiga fazer aquilo que fazia há 20 ou 30 anos atrás. Mas você pode orar, pode aconselhar, pode ensinar, pode testemunhar, pode transmitir experiência, pode encorajar os mais novos, pode ser um exemplo de fidelidade. E uma das coisas mais bonitas que podem acontecer dentro da igreja é quando uma geração não compete com outra, mas abençoa a outra geração. Os mais velhos possuem experiências que os jovens ainda não possuem. Os jovens possuem força e disposição que os mais velhos já não têm na mesma medida. Então, por que competir? Precisamos caminhar juntos, meus irmãos. A igreja precisa da experiência dos mais velhos e da energia dos mais novos.
Precisa da criança aprendendo, do adolescente crescendo, do jovem servindo, do adulto assumindo responsabilidade, do idoso transmitindo experiência, porque Joel não apresenta gerações isoladas. Ele apresenta gerações alcançadas pelo mesmo Espírito. Isso significa que a igreja saudável não despreza os mais novos e também não abandona os mais velhos. Existe lugar para todos no reino de Deus. E há ainda outro detalhe poderoso nesse texto. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Naquela sociedade, meus irmãos, servos ocupavam posição social inferiores. Mas quando Deus fala do derramamento do Espírito, ele deixa claro que a posição social não determina acesso à sua presença. Riqueza não compra o Espírito Santo. Formação acadêmica não compra o Espírito Santo. Título não compra o Espírito Santo. Prestígio não compra o Espírito Santo. O Senhor alcança pessoas que talvez a sociedade nem perceba. Paulo escreveu em Romanos 2,11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Na Igreja de Cristo, ninguém deve ser considerado espiritualmente inferior simplesmente porque possui menos recursos, menos estudo ou menos reconhecimento social. Deus pode pegar alguém que ninguém conhece e usá-lo poderosamente. Aliás, muitas vezes Deus faz exatamente isso. Paulo disse aos Coríntios, ali em 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Isso nos mantém humildes, meus irmãos. Isso nos mantém humildes. Porque nos lembra que a glória, ela pertence a Deus. Mas existe algo que precisamos compreender com equilíbrio. Quando falamos do derramamento do Espírito Santo, não estamos falando apenas de manifestações extraordinárias. O Espírito Santo também transforma caráter. Ele produz fruto. Paulo escreveu em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A igreja cheia do Espírito precisa manifestar poder, mas também precisa manifestar caráter. Precisamos desejar os dons, precisamos desejar a atuação sobrenatural de Deus. Precisamos crer que o Senhor continua operando, mas também precisamos desejar ser pessoas mais amorosas, pacientes, bondosas, fiéis e equilibradas. Porque o mesmo Espírito que concede poder também trabalha na formação do caráter de Cristo em nós. E aqui o texto de hoje se encontra de maneira muito bonita com aquilo que estamos estudando durante toda esta semana. Começamos em Éfeso. Vimos homens que conheciam apenas o batismo de João. Paulo perguntou, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Depois vimos a palavra sendo anunciada durante 2 anos. Vimos sinais extraordinários, vimos pessoas abandonando antigas práticas, vimos a palavra do Senhor crescendo poderosamente e prevalecendo. E agora, Joel nos ajuda a compreender que tudo isso faz parte de algo muito maior. Deus deseja uma igreja cheia do Espírito Santo,
Uma igreja na qual crianças aprendem a buscar a Deus, jovens sejam cheios do Espírito Santo, adultos sejam cheios do Espírito Santo, idosos continuem sonhando os sonhos de Deus. Famílias inteiras vivam debaixo da influência da presença do nosso Deus. Imagine uma família assim, meus irmãos. O pai e a mãe orando, os filhos aprendendo a palavra, os jovens buscando a Deus, os avós transmitindo experiência, uma geração abençoando a outra geração. É disso que nós precisamos, meus queridos irmãos. Não queremos apenas contar histórias do que Deus fez nas gerações anteriores. Somos gratos pelo passado. Honramos aqueles que vieram antes de nós, mas precisamos experimentar Deus em nossa geração. O Deus dos nossos pais continua sendo o Deus dos nossos filhos. O Espírito Santo que operou no passado continua presente. Hebreus capítulo 13, versículo 8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Por isso nós não devemos apenas perguntar: Senhor, o que fizeste antigamente? Precisamos também orar: Senhor, trabalha em nós hoje. E talvez esta seja a oração que precisamos fazer pelas próximas gerações. Em vez de apenas reclamar dos jovens, vamos orar por eles. Em vez de apenas apontar os perigos que cercam nossas crianças, vamos ensiná-las. Em vez de desprezar os idosos, vamos ouvi-los. Em vez de separar gerações, vamos aproximá-las. Porque existe algo poderoso quando o avô ora pelo neto. Quando um pai abençoa um filho, quando um professor de escola bíblica dominical olha para uma criança ou para um jovem e enxerga não apenas quem ele é hoje, mas aquilo que Deus poderá fazer através daquela vida amanhã. Talvez você esteja ouvindo esse devocional ao lado de seus filhos. Talvez tenha netos. Talvez, assim como eu, seja um professor de escola bíblica dominical. Talvez trabalhe com jovens ou adolescentes. Então guarde esta promessa, meus irmãos. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não desista dessa geração. Ore por ela, invista nela, ensine a palavra, seja o exemplo. Porque uma das maiores heranças que podemos deixar não está em uma conta bancária, é uma geração que aprendeu a conhecer a Deus. E amanhã continuaremos o nosso estudo em Atos, capítulo 19, versículo 23 até o 26, com o tema: O Evangelho transforma estruturas sociais. Veremos que a transformação produzida pelo Evangelho em Éfeso foi tão profunda que começou a afetar até mesmo interesses econômicos ligados à idolatria. Quando vidas mudam, comportamentos mudam, meus irmãos. Quando comportamentos mudam, ambientes começam a mudar. Mas este será o nosso assunto de amanhã. Hoje eu quero terminar deixando uma pergunta para você. O que estamos transmitindo para a geração que vem depois de nós? Podemos deixar bens, podemos deixar histórias, podemos deixar fotografias, podemos deixar muitas lembranças, mas que possamos deixar algo ainda maior. Um testemunho de alguém que conheceu a Deus, amou sua palavra e viveu na presença do Espírito Santo. Aleluias! Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, papai querido e amado,
Muito obrigado pela promessa da tua palavra. Obrigado porque o teu Espírito não está limitado a uma idade, a uma geração ou a uma posição social. Senhor, visita nossas famílias, derrama da tua graça sobre nossos filhos e nossas filhas. Guarda as nossas crianças, fortalece nossos adolescentes. Levanta nossos jovens para viverem em santidade e para anunciarem o Evangelho. Abençoa também os adultos, os idosos, que ninguém pense que é novo demais ou velho demais para ser usado pelo Senhor. Dai-nos uma igreja onde a geração caminha juntas, onde os mais velhos transmitam experiências e os mais novos sejam preparados para continuar anunciando a tua palavra. Querido Espírito Santo, trabalha em nosso caráter, produza em nós o teu fruto, capacita-nos para servir, dai-nos poder para testemunhar de Jesus e uma vida que confirme aquilo que os nossos lábios anunciam. E se existe alguém acompanhando este devocional que se sente esquecido ou incapaz, mostra a esta pessoa que ainda existe propósito para suas mãos. Usa-nos para a glória do nome do Senhor Jesus. Que os nossos filhos e os nossos netos conheçam não apenas as histórias que contamos sobre o Senhor, mas que possam experimentar pessoalmente a sua presença. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por permanecerem comigo até aqui. Guarde esta verdade. O Espírito Santo não pertence a uma geração. É a igreja de todas as gerações que precisa viver debaixo da sua ação e da sua presença. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos em Atos, capítulo 19, versículo 23 ao 26, com o tema O Evangelho transforma estruturas sociais. Um forte abraço, fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo. Deus os abençoe. Até o nosso próximo devocional.